Glória a Deus, salve cada irmão, cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus, amém? Mais uma vez trazer uma palavra ao teu coração sobre o obreiro capacitado, obreiro ou obreira, né? Nesta época tão difícil, amém? Baseado em 1 Samuel 13, 22, eu não vou ler lá porque todo mundo já conhece o texto, né? Que não havia espada nem lança na mão do povo, somente Saul e Jonas só tinham. Espada é a palavra de Deus, né? Nessa época de pandemia, né? Irmão Moisés, qual é que seria o conselho? Aqui tem um texto muito importante para nós, que está em Daniel, capítulo 6, eu vou ler o versículo 10, amém? Diz assim: ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, amém? Né? Época de pandemia, obreiro aprovado, né? Qual é a nossa reação? Houve aqui um decreto por uma liderança eclesiástica, né, das leis, né, os presidentes, os vereadores, fizeram um decreto no versículo 7, que não podia orar durante 30 dias a Deus nenhum, somente ao rei podia ser feito pedido alguma coisa. Mas Daniel, quando ele soube da notícia, o que ele fez? Ele fez o que como costumava fazer, ele não mudou nada, amém? Hoje nós estamos passando por toda essa tribulação. Como é que você tem andado? Tem mudado a tua oração? Você tem mudado o teu estilo de vida? Retrocedesse na oração ou continua da mesma forma, orando como você sempre orou, né? Então a oração é uma das armas para o obreiro de Deus, para o casal, orar, né? As notícias aqui eram difíceis, então Daniel foi jogado na cova dos leões, por causa dessa irreverência aos olhos dos homens, né? Então ele foi jogado. O que fez? Ele diz Daniel diz que no versículo 18, diz que o rei chegou de manhã, vê se Daniel estava ali. Daniel respondeu o quê? Que o anjo do Senhor, né, tinha livrado ele, né? No 20, ó. Chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz de angústia: Daniel, ser o Deus vivo, dar-se-á acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha impedido de livrar da boca dos leões? Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Veja bem, fechou a boca dos leões e não me fez dano, porque fui achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Amém? O que Daniel tinha aqui? Oração, porque a oração nos deixa digno, né, de viver nessa terra. O que ele disse? Não se achou dano, né? Não foi achado em mim nem inocência diante dele. Diante de Deus, Daniel estava inocente, porque ele botou a lei de Deus na frente, orar. Amém? A oração, ela tem grande efeito no seu poder. Para nós fechar aqui, em Atos capítulo 12, no versículo 1 diz assim, ó: por aquele tempo mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo apreendido, encerrou na prisão, entregando a 4 grupos de soldados, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Estamos perto da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Veja o que a igreja fazia. Então, na sequência do texto, você vai ver que o anjo veio livrar Pedro. Amém? O que aconteceu? Tiago tinha sido morto, mas a igreja continuava perseverante na oração. Isso não abateu a igreja. Mataram um crente, agora vamos continuar orando. Não, vamos se esconder. Não. A igreja fazia contínua oração a Pedro, a Deus, a favor de Pedro. E o anjo foi lá, do mesmo modo que foi livrar Daniel, por causa da oração de Daniel. Aqui, intercessão. Devemos orar uns pelos outros. É época de nós orar uns pelos outros, pedir para que Deus trabalhe nos corações e as pessoas se arrependam. Pregar que as pessoas se arrependam, porque aí Deus vai tirar a mão, né, de tudo que está acontecendo. O diabo que está matando. O diabo é como um cachorro na coleira. Ele vai até onde pode. Ele não pode exceder os limites se Deus não der permissão a ele. Amém? Então nós devemos buscar a Deus
em oração, orar por aquele que está preso, muitas vezes uma prisão espiritual, muitas vezes uma falta de visão espiritual. A igreja orou e o anjo foi lá e levou Pedro. Devemos orar uns pelos outros, amém? Que Deus abençoe o teu dia com essa palavra em nome de Jesus.